Olá, boa tarde. Bem-vindo à minha casa nova. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu ganhei na loteria americana e eu comprei essa casa. Quisera eu. Sabe por que é quase impossível de ganhar na loteria? Primeiro porque é quase impossível mesmo, né? Mais fácil um raio cair na sua cabeça 2 vezes do que você ganhar na loteria. Segundo, porque eu não jogo. Então, se eu não jogo, aí que fica mesmo impossível, porque eu esqueço. Gente, essa é a casa que eu compraria se eu ganhasse na loteria. Se eu hipoteticamente ganhasse na loteria, mas com uma probabilidade dessa ínfima, você vai ter o privilégio de olhar essa casa comigo hoje. Ela tem 900 metros quadrados, 5 quartos, 7 banheiros, game room, cozinha, lavanderia, butler's pantry, cozinha externa, piscina, praia. Ela fica no lago. Olha só aquilo ali. Longwood, na Flórida, é uma charmosa cidade no condado de Seminole, ao norte de Orlando, na Flórida Central. Fundada no século XIX, a cidade preserva seu distrito histórico com belas casas vitorianas e edifícios do final dos anos 1800, que contam a história de sua formação como uma das primeiras cidades da região. Hoje, Longwood é conhecida por seus bairros tranquilos, escolas muito bem avaliadas e localização estratégica próxima à I-4, sendo ideal para famílias e profissionais que buscam equilíbrio entre qualidade de vida e praticidade. Longwood fica a apenas 20 minutos do centro comercial de Orlando e somente 15 minutos da famosa Winter Park. A cidade oferece belos parques, campos de golfe e diversas opções de moradia, desde casas com valor bem acessível até condomínios de luxo em comunidades fechadas e propriedades à beira de lago. Com sua herança histórica, crescimento no comércio e gastronomia, além da fácil conexão com as principais atrações de Orlando, Longwood se destaca como um dos lugares mais desejados para viver na Flórida Central. Olha só, é verdade, se eu ganhasse na loteria, essa era a casa que eu compraria. Ela fica a 5 minutos da minha casa, só que ela fica no Lake Brantley, que é o maior lago aqui de Longwood. Essa casa, como eu falei, ela tem 900 metros quadrados, 5 quartos, 7 banheiros e mais um monte de coisa. Então, você vai ter que ter paciência, porque eu não estava nem com essa roupa, tá? Eu já olhei essa casa inteira e tentei memorizar, porque ela assim tem porta para todo lado, saída para todo lado. Você vai gostar de ver, tá certo? Ela está no mercado por 3 milhões e meio. Ela tem um terreno de 1,2 acre no lago e ela foi construída em 2001.
tá bom? Então vamos começar esse tour. Segura aí, faz uma pipoca, porque esse vídeo vai ser comprido. Olha, vamos começar por essa porta. Olha, gente, olha essa porta. É uma porta de castelo, né? Olha que coisa mais linda. Depois nós vamos ver lá os jardins da frente e os jardins do fundo. Mas este, a gente pode chamar de um hall, né? E ela é uma sala de estar formal, tem um lustre enorme ali, mas a sala de jantar não é aqui. Aqui seria um hall de entrada suntuoso, né? Old money, e ali seria uma sala de estar formal para sentar com as visitas e conversar. De frente aqui, nós temos essas 3 portas francesas de vidro que você consegue ver o Lake Brantley. E tem essas palmeiras, tem até uma praia lá, que depois nós vamos. Eu estou até contente que o tempo fechou, porque ficar lá fora no sol não é para qualquer um, ainda mais se você não tiver cabelo como eu. Você tem que pôr um chapéu ou você tem que comprar um guarda-sol, um guarda-chuvas. E olha só essa lareira, gente. Olha isso aqui. Essa pedra se chama sandstone. Por que ela chama sandstone? Sand é areia, porque ela tem a cor da areia. Não é linda, ela é mais alta do que eu. Ela não é uma lareira de verdade, é uma lareira a gás. Pode ser transformada de verdade? Provavelmente sim, mas eu não sei. Você vai querer fumaça aqui dentro? Né? E olha, tem casa para lá, tem casa para cá. Vamos deixar o melhor para o final? Vamos para o lado esquerdo? Vem cá comigo, eu vou mostrar para vocês. Esta provavelmente é a porta mais estreita que eu já vi na minha vida. Né? A porta mais estreita que eu já... Tem pessoas que não passariam por aqui. Isso daqui é um pequeno closet de casacos. Eu ainda consigo passar assim de frente, mas conheço gente que não passaria aqui não. Então aqui você tem esse closet de casacos. O corretor foi muito bonzinho, o Blake. Eu já fiz um negócio com ele numa casa para uma cliente e ele pegou esse listing e ele deixou a gente filmar, porque ele não é ciumento. Tá? Obrigado, Blake, muito obrigado. E ele veio aqui gentilmente abrir e acender todas as luzes, porque todo lugar tem um painel eletrônico. Ele falou assim, não é tão simples de ligar as luzes dessa casa. Vem cá. Quando você passa aqui nesse corredor super iluminado, você já vê a cozinha externa, tem uma piscina, mais umas 2 jacuzzis e um splash water. Isso daqui é closet. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Não é esse aqui. É esse aqui. Olha só, os proprietários tinham colocado as etiquetas aqui de todos aqui. Lençol, fronhas king, fronhas queen. Lençol, não sei o que, para você não ficar aquela bagunça que você coloca todos juntos e depois você não sabe qual que é qual, né? Como na minha casa só tem 2 camas, é fácil descobrir. Mas aqui numa casa desse tamanho, não. Mais uma porta lá para fora e a gente vem direto aqui nesse hall. À direita, a primeira coisa que você vê é o game room. Olha lá, Dani, filma a pessoa andando de jet ski na plena segunda-feira, 4 horas da tarde. Não tem mesmo o que fazer, fala a verdade. Um dia eu vou ser assim também. Eu vou poder andar de jet ski na segunda-feira às 3 horas da tarde. Mas até chegar nesse ponto, eu tenho que trabalhar. Você também, provavelmente, né? Então esse daqui é um game room. Né? Tem essa mesa aqui de bilhar,
tem uma televisão antiga. Parece que os proprietários construíram essa casa para eles, tá bom? E aqui você tem o bar, olha só. O bar tem inclusive aqui uma pequena geladeira, tem esse granito luxuoso, chiquérrimo, e os gabinetes, e aqui você pode jogar e brincar e beber. Tem um banheiro que sai para a piscina com papel de paredes da mesma cor dos gabinetes do bar, e aqui a gente tem a saída para a cozinha externa, que a gente vai lá no final. É lógico, se essa casa aqui tivesse reformada, totalmente reformada, ela custaria 5 milhões. Tá? Eu calculo que você vai gastar, quem comprar, pode gastar por volta, é cosmético que tem que fazer aqui, não tem muitas coisas. Reformar o banheiro, por exemplo, eu nem tiraria esse granito daqui, porque não se acha mais, né? É uma coisa maravilhosa. Eu deixaria esse granito aqui, é cosmético. Eu acho que 200 mil, no máximo 300, você deixa essa casa maravilhosa. E aqui ao lado direito a gente tem a primeira suíte. A primeira suíte tem um carpete super grosso, azul, parece um tapete dessa grossura assim. E aqui nós temos o banheiro dessa suíte, com o closet do lado de cá. Olha só, gente, 25 anos atrás, isso aqui era um luxo, né? E como as coisas mudam, né? Hoje já está meio desatualizado. Embora esse granito rosa aqui continua sendo muito bonito. Eu acho que eu deixaria aqui. Eu trocaria esses revestimentos aqui, né? Que isso aqui já não se usa muito. Essa é a banheira mais funda que eu já vi na minha vida. Olha só. Então assim, dá para trocar os revestimentos do chuveiro, colocar um box de vidro temperado, esse pode ser um quarto de visitas, mas esse granito rosado aqui tá tão bonito. Troca o papel de parede, arruma o closet. Isso daqui é uma mesa de gabinetes, né, que é feito para estudo. Então tem um computador ali, um computador aqui, as crianças podem fazer lição de casa, os visitantes podem sentar e usar o computador. E aqui do lado direito nós temos a máquina do ar-condicionado e uma lavanderia retrô. Vem ver. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa lavadora aqui é original da construção da casa, de 25 anos atrás. Olha só, e olha como as coisas, acho que hoje também são bem feitas, né? É difícil quebrar, mas está funcionando há 25 anos e não quebrou. Tinha tanque, tinha gabinetes, tinha o balcão aqui para você dobrar toda a roupa, as prateleiras para você guardar as coisas, mais um closet ali e um pequeno, ó, dog shower para limpar os cachorros depois que eles brincam lá na areia, porque tem até praia nessa casa. Eu vou mostrar para vocês. Mas depois que eles brincam lá na areia, brinca no lago, vem aqui. E eu acho que devia ter uma mangueira aqui, ou tem uma mangueira para você limpar o cachorro aqui, né? Já naquela época alguém pensou nisso daí. Então vamos lá. Aqui é um outro closet de linho. E este daqui é o segundo quarto que nós estamos vendo. Aqui é o closet, esse é o quarto. Ele dá vistas para o jardim da frente da casa. Eu vou abrir para você olhar. Que falta de educação é esse jardim. Que abuso. A casa tem um muro e tem também um gradil pintado de preto e dourado. Tem uma driveway, né? Tem um calçamento em meia lua, lindo, maravilhoso. E aqui nós temos o banheiro Jack and Jill.
Para quem não sabe, Jack é o menino, Jill é a menina. Então é um banheiro que dois irmãos compartilham, que me parece que no Brasil se chama banheiro canadense. Então aqui tem a porta de correr, né? Essa porta de correr, ela fecha aqui. Quem está usando essa parte molhada aqui fica e a outra pessoa pode usar a pia aqui. Eu não sei como é que abre isso aqui, porque não tem nada para puxar. Mas deixa assim, você sabe que tem uma porta de correr aqui. E aqui tem o segundo quarto. Esse segundo quarto tem a bay window. Traduz aí, Lucas. Tem a bay window, que é uma janela que sai para fora da construção da casa e ela tem essa curva. Também com esta vista maravilhosa. Olha só. Lembra como é que se chama essas coisas aqui? Plantation shutters. Plantation shutters. É uma fortuna, custa uma fortuna isso daqui. E ali, olha, agora você pode ver o jardim todo da frente. E o muro e também o calçamento da driveway em meia-lua. No outro quarto tem um closet igual a esse aqui. É o que se fazia 25 anos atrás. Essa aqui é a tela da janela que eu vou colocar aqui, bonitinho. Então aqui tem um pedaço de prateleiras, um cabideiro. E o Danny acabou de me dizer que o nome é suíte canadense, não é banheiro canadense, tá bom? Então corrige aí. Se você tomou nota, corrige aí. Vamos para lá pro outro lado? Vem cá, me segue. Aqui do lado esquerdo, nós temos a biblioteca. Olha só, é a biblioteca ou pode ser um office. Eu acho que isso daqui era um office, né? Tinha uma mesona aqui, com uma televisão ali. Olha, se fazia o gabinete do tamanho da televisão que cabia aqui. Hoje não se usa mais, né? Não cabe uma televisão grandona aqui. Então você põe a sua mesa para cá e coloca a televisão desse lado de cá. Eu tô assistindo uma série agora, chama... É com o Robert De Niro, tá na Netflix. Zero Day, eu acho que é o nome da série. E ele é o ex-presidente dos Estados Unidos. E no office dele tem uma televisão, assim, que ele senta na mesa e ele vê a televisão. Então vem pra cá. Desse lado de cá, nós temos... Deve ter uns 3 lavabos aqui. Esse é o primeiro deles. Olha só. Não é diferente? Esse mármore aqui, Danny, tudo bem, a pia preta eu não gosto. E essas torneiras eu trocaria todas essas coisas aqui, mas esse mármore aqui eu deixaria. Eu pintaria isso aqui de outra cor, trocaria os papéis de parede. E olha, um vaso preto. Você já viu um vaso preto? Mas é um lavabo super clássico, não é? E aí do lado de cá tem uma sala que parece que ela era usada para o sistema eletrônico da casa, de telefonia, de câmeras, de computador, etc e tal. Desse lado de cá tem mais um depósito com ganchos para quando você vem de fora, mais umas prateleiras e tal. E agora você não vai acreditar no tamanho da garagem. Olha só. Olha que comprida. Enorme a garagem. Ela toda pintada, toda arrumada, vai ficar a coisa mais linda. E você pensa que acabou? Não. A garagem ainda vem pra cá, vem ver. Tem mais uma garagem de 2 carros, então é uma garagem para 4 carros. E esta porta aqui, ela dá
para fora da casa. Então, eu vou explicar por que tem uma garagem separada com uma porta para trás, para fora, para o quintal aqui da casa. Vem comigo que você vai descobrir. Tô até com medo de abrir essa porta aqui, Dani. É um depósito inocente com uma máquina de ar-condicionado dentro. Agora vem pra cá que eu vou te explicar por que tem aquela porta da garagem. Porque esta daqui é a in-law suite, ou seja, a suíte da sogra. Aquela garagem tem uma saída e essa porta aqui você entra nessa suíte. Então, por exemplo, se você tem pais idosos que quer ter uma certa privacidade e tal, eles poderiam usar isso aqui. Pode ser também um quarto, tá escuro, né, Dani? Tá, então vamos pra cá. Olha só, um baita de um closet e aqui um banheiro. Então eu vou falar daqui. Esta suíte aqui é a suíte ideal para visitantes. Se você mora aqui, você vai ter muitos visitantes que virão para cá para usar a sua casa como hotel de graça e ainda ir nos parques da Disney. E se bobear, eles então vão fazer você levar eles lá e buscar à noite. Tá? Então assim, esse aqui, você fala para eles, olha, tem uma garagem só para você, você aluga o carro. Você para lá, você não precisa acordar ninguém, você entra aqui por fora, porque chegar às 11 horas da noite já comeram, né? Aí tem um banheiro, dá para tomar banho tudo e bem longe. Então esse daqui é a quarta suíte. Não é a quarta suíte, é o quarto, porque 2 dos quartos lá não eram suítes. Embora o Danny disse que é suíte canadense, né? E agora você está preparado para ver a cozinha. A cozinha é a coisa mais linda, acho que não. Vamos ver, vem pra cá. Vamos pra cá primeiro. Não veja lá, não veja lá. Esse daqui é um escritório. Esse é o escritório, um pequeno escritório com uma sala de ginástica. Aqui só pode ser uma sala de ginástica, porque tem um espelho aqui, né? Então aqui é muito bom ter uma sala de ginástica com um escritório. Virando pra cá, vem, eu vou botar o celular assim na frente para você não ver. Vem aqui. Tá tampando, Danny? Então tá, daqui a pouco você olha ali. Essa daqui é uma Butler's Pantry. Ah, tem mais um lavabo aqui, tá? Tem mais um lavabo desse lado de cá. Então, quantos banheiros nós já vimos? 1, 2, 3, 4. Esse é o 5º banheiro. E tem essa Butler's Pantry aqui, com uma segunda lava-louças, que no dia de festa você está tudo sujo, tudo que fecha a porta, ninguém vê nada. E olha, eu tava olhando, tem a planta da construção da casa. Eu fiquei ali viajando ali na ilha, olhando essa planta, e eles têm as fotos da construção. Olha só. E do lado de lá é a cozinha. Agora sim você pode ver a cozinha e a sala da família e a sala de jantar. Olha isso daqui. Me diz se não é um negócio realmente impressionante. É muito espaço. Eu acho que a minha casa, isso aqui é mais ou menos 70% da minha casa. A cozinha foi feita como se fosse um bar, né? Então, dá uma olhada aqui, Danny, mostra para eles esse granito. Essa casa aqui tem cada granito maravilhoso. É incrível. Olha só a geladeira Sub-Zero, 25 anos atrás. Semana passada a gente mostrou uma novinha para você. Essa daqui é de 25 anos atrás. E olha, ainda funciona, ainda tem o painel dos gabinetes. Depois você tem outra aqui, que esse aqui provavelmente também é uma geladeira ou é o freezer. Tem o micro-ondas aqui embaixo. Tem 2 fornos aqui.
tem o fogão a gás, não tem exaustor, mas dá para colocar. E olha só, 2 pias. Fala se isso daqui não é inteligente. Não é para uma casa desse tamanho, com o número de pessoas que você vai receber, você tem 2 pias, uma mais alta e uma mais funda. Eu nunca vi isso daí. Mostra para ele, Deni. Aqui tem uma da altura normal e tem uma, essa daqui é super funda. Acho que é para você deixar as coisas de molho. E aí você tem todo esse balcão aqui. Olha, eu não alcanço para colocar alguma coisa, não, você coloca do lado de lá, né? E olha isso daqui, ali provavelmente é a sala de almoço, você coloca uma mesa aqui para a sala de almoço e você coloca uma bela mesa de jantar aqui. E aqui é a sala de estar, a sala da família. Olha que coisa linda. Essa janela, olha esse teto com essas vigas maravilhosas. Você já viu esse tipo de ventilador, Deni, que a pá dele é como se fosse uma folha de uma planta, de uma bananeira ou de uma palmeira? Bonito, né? Não é lindo? É realmente muito, 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 muito bonito. Olha só essas janelas. Imagina, você acorda que vem fazer um café, aí você vem tomar um café aqui. Olha que coisa linda. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu colocaria uma grade ali, porque eu tenho medo dos meus cachorros descer ali naquela, e chegar na beira do lago e ver um jacaré. Vem um Lacoste, sabe? Vem um Lacoste, um Latoche. Vem e come eles. Eu fecharia lá também. Tem ali o lugar para o barco, ó, tem mais um splash lá, depois a gente vai lá. Mas não é linda essas janelas? Linda, linda, linda. As palmeiras. Bom, o que está faltando a gente olhar dentro dessa casa? Está faltando nós olharmos a suíte primária, que é no 2º andar. Vamos lá? Vamos lá que tem que andar para chegar. É bom que uma casa desse tamanho, você anda, você faz todos os seus passos num dia só. Você faz assim 6.000 passos. O 2º andar inteiro é a suíte primária. Vem cá, você tem que subir essas escadas aqui. E a suíte primária, ela é maior do que um apartamento. Ela é maior do que o apartamento do meu irmão. Vem cá para você olhar. Olha, parece um apartamento. Tem hall de entrada. Tem uma sala de estar. Olha só. Tem uma sala de estar aqui dentro. Eles tinham um móvel ali com TV. Depois, você tem aqui um minibar. Que você pode ter uma cafeteira para você não quer olhar na cara de ninguém. Aí você tem uma cafeteira aqui, isso daqui é uma geladeira. Uma geladeira, daí você... Olha as pedras dessa casa aqui, eu acho que eles foram lá na Itália pegar, viu? Buscar. Olha isso aqui, Deni. Que coisa linda, não é? E aí você tem mais... Você pode ter uma mesinha aqui para tomar café. E aqui você tem o quarto. Olha só, tá geladinho aqui, gostoso. Olha como as cortinas eram feitas, né? Capricho. Olha que linda. A gente não conseguiu abrir, mas dá uma olhada aqui na vista. Olha a vista. Imagina você acordar de manhã, você abre todas essas janelas, aí você fica sentado aqui na cama, você põe uma TV pra lá assim, aí você olha pra TV, daí você olha pro lago. Você olha pra TV, você olha pro lago. Uma delícia, não dá vontade. Você compra essa casa, você nem sai dela mais, você só fica aqui. Você fica aqui, você monta sua empresa aqui, você chama, se você for sozinho, você chama um monte de gente pra morar, qualquer pessoa vai dizer sim, entendeu? Mas olha o tamanho dessa suíte e ainda não terminou. Vem cá.
Aqui é o hall de entrada da suíte e aqui é o banheiro da suíte primária. Gente, olha o tamanho desse banheiro. Não é? É gigantesco. Como eu falei para vocês, precisa de uma reforma para melhorar o cosmético dela. Isso daqui devia ser, quando eles fizeram, devia ser muito legal, né? Acho que hoje não se usa mais. Olha o que tem aqui. Isso que é old money, viu? Não é box de vidro temperado. Isso aqui que é old money. É um quarto de banho. Olha este quarto de banho. Todo com esse mármore. É mármore também nas paredes. Então, olha, mármore nas paredes. Um outro tipo de mármore fazendo acabamento. O banco. Olha só os controles do chuveiro. O chuveiro é aqui e ali é o chuveirinho. E você tem os controles aqui. Quando você fecha essa porta e você senta aqui para tomar banho, você se sente nas termas de Caracalas, tá? Você se sente assim, olha, não sai o vapor, você não passa frio, fica tudo molhado e você se lava, você senta e você lava o pé. Ah, é uma delícia, é uma delícia. Eu acho que não tem construtora que faz casa com quarto de banho. Eles fazem com box, né? Agora, se você arrumar um construtor que nem como esses proprietários tiveram um construtor que fez só essa casa, aí vem um designer e vem com isso daí e faz esse quarto de banho. Então aqui tem uma mesa de maquiagem, tem o balcão para os cônjuges, o closet do vaso, né? Toilet closet. E aqui a gente tem um dos closets. Esse aqui é um dos closets. Provavelmente o closet de quem tem menos roupa. O Alex tem menos roupa do que eu, então ele teria esse closet. Mas eu já vi homem que tem mais roupas do que a esposa. Então a esposa ficaria com esse daqui. Agora, vem ver o outro closet. Olha, tem uma máquina de lavar e secar aqui dentro desse closet que eu acho fantástico. A roupa não precisa sair daqui, tá? Mas dá para pôr uma máquina mais nova. Vem aqui ver isso aqui. Olha o tamanho deste closet. E vem para cá. E aqui você vê a frente da casa. Esta é a frente da casa. Não é grande? Eu ia ter que comprar muito mais roupas. Você sabe que quando eu cheguei aqui, quase que eu fui direto aqui, assim, olha. Porque parece que é um corredor, mas são espelhos para você olhar. Mas tem ali, tem mais ali, mais ali, mais aqui. Tudo bem que a casa tem 25 anos, mas eu acho que essa é uma das suítes mais bonitas que eu já vi, não é? Quem que tem uma suíte que tem um hall de entrada? Você coloca aqui um aparador, um espelho para você chegar, colocar sua bolsa, sua carteira, seu celular e você vai para lá. Você fecha tudo, fica escurinho, você dorme. Eu achei demais. Agora é a parte pior. Gente, olha a largura dessa porta. Não é? Eu nunca vi uma porta tão grande. E olha, tem um balcão aqui com esse gradil ou parapeito, não sei como fala em português. Acho que é um gradil que você pode olhar tudo aqui, inclusive olhar para fora. É um espetáculo. Realmente essa casa é um espetáculo. Eu compraria assim, ó, só precisava ter o dinheiro. E agora nós vamos ver a área externa, no calor de 42 graus. Então nós vamos passar pela área, eu vou dar uma volta em tudo, a gente vai olhar a casa por fora e depois eu entro aqui no ar-condicionado. Então vamos lá. Eu até fui buscar meu óculos porque está muito claro aqui para os meus olhos. E é lógico, né?
o vizinho tá lá, o cara com o trator cortando a grama. Então, Lucas, põe uma musiquinha aí e vamos andar. Aqui a gente tem essa área externa, com esse lanai coberto. Eu não vi uma área de churrasqueira aqui, provavelmente é lá para baixo, né? Teria que colocar para cá. Ah, tem uma churrasqueira ali. Ah, sim. E eu nem vi, hein? Sim, a churrasqueira aqui. O bar é lá. Agora vamos olhar para lá, vem cá. A gente podia passar ali pelo meio, mas os sprinklers acabaram de ligar e eu não quero tomar um banho. Então nós vamos passar aqui pela grama. Olha que grossa essa grama. Olha só o que a gente tem aqui, um mini golf. Vai chover, Dani. Olha só que linda. Mostra lá, Dani, para eles. Tem mais uma casita aqui com bar e mais uma geladeira. Aí tem mais uma pequena piscina que pode usar. E ali a prainha. Tem uma pequena prainha de areia ali. Olha só, aqui é uma doca, né? Dá para você colocar, o que será que coloca aqui? São jet skis. Você pode colocar 2 jet skis, quando tiver furacão você levanta isso aqui, tem um motor que levanta e eles ficam suspensos por causa da água. Do lado de cá é uma lancha mesmo que você pode ter. E aqui provavelmente é um closet com as coisas para dar... os apetrechos, as boias, colete salva-vidas, tudo que você precisar. Ainda tem esse pequeno deck aqui, que você pode colocar até um jogo de sofás aqui para você sentar e ficar aqui na hora do pôr do sol. Agora não dá porque é muito quente. E agora, Dani, você vai ter que... aguenta aí, você vai ter que subir comigo ali. Gente, olha essa vista. Eu ainda faria uma cobertura aqui. Eu ainda faria mais uma cobertura aqui em cima para você
não tomar sol. Imagina você vir aqui no pôr do sol, não é? Olha só esse lago, que lindo. Olha lá o jet ski. Na plena segunda-feira, né? Essa é a casa. Olha só, Dani, mostra o gramado do vizinho. Gramado do vizinho Esse é o ditado. A grama do vizinho é sempre mais verde. E essa é a prova, né? Se bem que a grama dele também está perfeita. A grama dessa casa está perfeita. Essa casa tem uma área aqui fora muito mais bonita que a dos vizinhos. Esse caminho de palmeiras, com essa ponte aqui, mais essa água, mais os splash waters e as duas jacuzzis, algo magnífico. Uma coisa que eu não vi, que eles estavam atrás da cortina, é o balcão que tem da suíte primária. Tem um balcão para você sair para fora e ficar olhando aqui o lago. Bom, eu acho que nós mostramos tudo, né? Melhor seria se um jacaré aparecesse para a gente mostrar, mas não vai aparecer não. Olha, agora que terminou o vídeo, eu não me importo. Eu vou passar aqui no meio, mesmo que o sprinkler esteja funcionando. Daí eu termino o vídeo de camisa molhada, mesmo porque eu sempre trago mais uma troca de roupa para que caso aconteça alguma coisa. Vamos lá, Dani. Tenha coragem. É só um pouquinho de... Era para ser só um pouquinho de água, olha isso. Aí eles estavam virados para fora, eu falei, não vai. Quando a gente chegou lá, tinha pegadinha. Você viu ali a jacuzzi para 8 pessoas? Olha só que delícia. Eu já tirava minha roupa, já entrava aí agora mesmo. Muito bom. Vamos lá. A gente acabou de vir dali de fora, tomar um pequeno banho e agora eu quero mostrar para vocês a frente da casa. Vem cá. Olha só que coisa linda, não é mesmo? Olha esse jardim. Mostra para eles a casa, Dani, que coisa linda. Esses carvalhos aqui, provavelmente são os carvalhos originais que existiam no terreno antes da construção. Porque eles têm mais de 100 anos, eles não são carvalhos de 25 anos, eles têm mais de 100 anos. Então, você tem aqui o pavimento todo calçado, né, com esses bricks, que a gente chama de brick, em vermelho, cinza e preto, a driveway em meia-lua. E hoje é dia, né? Essa pessoa que está cortando a grama de lá, corta da frente, corta do fundo, corta do outro vizinho. Mas essa é a entrada da casa. Maravilhosa, não é? Vamos entrar no imóvel que eu vou terminar o vídeo lá de dentro. Vem comigo. Sabe que aquele pequeno banho ali foi super refrescante, né? A hora que nós entramos aqui no ar-condicionado, deu uma gelada, ficou muito bom. Olha, eu fico muito contente que você teve a oportunidade de entrar nesse imóvel magnífico junto comigo. Pelo que o corretor me disse, os proprietários, não é que eles não gostam da casa ou algo assim, eles criaram seus filhos, eles têm uma casa na praia, eles têm também uma casa no norte do país e eles resolveram fazer um downsize, né? Que é você ir para um lugar menor porque os filhos já foram todos embora e a casa é grande para 2 pessoas. Mas eu fico contente
de poder, você aí no Brasil, ligar a sua televisão e entrar numa casa dessa aqui nos Estados Unidos junto comigo. Eu, se morasse no Brasil, teria adorado fazer isso lá nos meus 25 anos, 30 anos. Porque eu sei que, até mesmo para nós, né? Se você não é corretor e você mora aqui, tem casas que você não pode entrar para olhar. Nem mesmo nós, corretores, podemos entrar para olhar se não tiver um comprador e se o comprador não mostrar o extrato bancário. Então, uma casa como essa, num lugar como esse, a gente poder, né, com a ajuda do Blake, poder entrar, poder filmar, poder mostrar para vocês, isso é o que importa. Outra coisa, existem muitas pessoas, tanto aqui nos Estados Unidos, brasileiros, como lá no Brasil, que têm possibilidade de adquirir esse imóvel. Então, se você gostou do imóvel, gostaria de fazer uma proposta, entre em contato pelo WhatsApp da descrição do vídeo e nós vamos agendar uma reunião via Zoom. Lembrando, você pode comprar à vista, tem que mostrar o extrato bancário de que tem os fundos, senão o contrato não sai. Ou você pode comprar financiado com 25% a 30% de entrada e o saldo financiado em até 30 anos, tá certo? Este imóvel é 3,5 milhões, que em Nova York você compra um apartamento. Não, você compra um apartamento em Nova York, o preço do pé quadrado dela é $380 por pé quadrado. Na casa da semana passada, que eu mostrei para vocês em Winter Park, que é menor que essa e não está no lago, é $480 o pé quadrado e quase nem tem terreno. Então veja só que bom negócio que esse aqui. O preço é mais alto? Mas nós estamos falando de quase 2 acres de terreno, 1,2 acres de terreno e 900 metros quadrados de área construída, tá bom? Eu vou deixar vocês por aqui, eu sei que o vídeo já ficou comprido hoje e eu vejo vocês no domingo no Renato Responde, onde eu vou responder 4 perguntas dos inscritos, tá certo? Não esqueça de ligar a sua televisão ou o seu celular ou o seu computador no YouTube, aqui no nosso canal, no domingo às 8 horas de Brasília. Um abraço, tchau!